Está 2/3 da bancada do Rio Grande do Sul e eu queria me confraternizar com o povo gaúcho que amanhã comemora a Revolução Farroupilha. E é uma pena não poder ter ficado lá. Passei na segunda-feira. Mas eu estarei lá amanhã e eu vou representá-lo. Lá no Parque na Harmonia, que vai ter um grande evento lá. Tem um acampamento gaúcho, né? Acampamento Mas em algum momento eu vou lá. Né? O Império tremeu lá com a rebelião dos gaúchos. Né? Mas esse país continuou unitário, isso é muito importante, né? E cada um guardando as suas diferenças. Eu acho que esse é o grande país da diversidade cultural, social, política, mas unitário. Senhor presidente, eu venho à tribuna para fazer o registro de uma visita que fiz a Caracas, na Venezuela, a convite do governo bolivariano da Venezuela, do presidente Maduro, para participar de um grande evento, do Encontro Internacional Antifascista, que relembrou os 40 anos do assassinato do mártir da democracia latino-americana, Salvador Allende. Foram 4 dias de celebração à luta democrática do povo latino-americano e relembrando a vida política e democrática do povo chileno até o 11 de setembro de 1973. Nós estávamos presentes no Chile, eu e minha companheira, deputada federal Janete Capiberibe, meus filhos, vivendo naquele país que acolheu refugiados latino-americanos dos diversos países em que as ditaduras foram se instalando. Esse encontro antifascista que reuniu lideranças do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, do Brasil, da Bolívia, foi uma lembrança da história dos golpes de Estado, dos golpes civis militares que se alastraram pela América Latina, a começar pelo Brasil em 1964. E esses golpes têm uma característica comum: todos eles tiveram a presença ostensiva do governo americano, da CIA, das agências dos Estados Unidos, que trabalharam ativamente para desestabilizar e enterrar a democracia nesses países. Começa pelo Brasil, em 1964, com a participação ostensiva do governo americano, que um ano antes, em 1963, nas eleições parlamentares de 1963, investiram somas fantásticas na campanha eleitoral e lograram eleger uma bancada representativa dos Estados Unidos, tanto nessa casa como na Câmara Federal. Talvez tenha sido a campanha mais cara da história das eleições do Brasil até hoje. Infinitamente mais cara do que a última eleição presidencial de 2010. Através dos institutos organizados pela CIA, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, se injetou pesadas somas para se constituir uma maioria aqui nessa casa e no Senado para desestabilizar o governo de João Goulart. Mas essa tentativa de desestabilização, de ruptura institucional não foi lograda, então não houve outra alternativa que bater nas portas dos quartéis com uma ampla mobilização da sociedade, com a participação intensa da imprensa. Aqui agora, há bem pouco, o jornal O Globo, no editorial, pede desculpas à nação
pela sua participação no golpe, pelo seu apoio ao golpe militar de 1964. De 64 em diante, senhor presidente, vários países, não é? Nós depois tivemos o golpe do Chile de 73, não é? O golpe do Chile de 73, ele comoveu o mundo, porque a experiência chilena de construção do socialismo pela via democrática era única. Eu confesso que ainda hoje um jornalista me perguntou qual era a minha impressão ao chegar no Chile do presidente Allende, de Pablo Neruda. A impressão para quem estava saindo do Brasil depois de passar um ano preso, depois de ter enfrentado a tortura e uma longa fuga pelo Rio Amazonas com a mulher e a minha primeira filha. A sensação que tive no dia 24 de dezembro de 1971 é de ter chegado num oásis de liberdade na América Latina. Um país onde o cidadão tinha os seus direitos individuais absolutamente protegidos e a liberdade e a democracia era vivido intensamente pelo povo chileno. Em nenhum momento houve qualquer tentativa de censurar, de limitar a ação da imprensa ou dos partidos que faziam oposição, e conspiravam, e depois não conseguiu, também como no Brasil de 1963 e 1972, no Chile, tiveram eleições parlamentares e a Democracia Cristã, o Partido Nacional, que eram os partidos que faziam oposição à Unidade Popular, tentaram, de todas as maneiras, pela via democrática, compor uma maioria no parlamento e, na verdade, tiveram uma decepção porque os partidos da Unidade Popular cresceram, ampliaram a sua votação e aí também não teve outro recurso que senão recorrer aos quartéis, às lideranças civis, recorreram aos quartéis e o que é grave é que a sociedade chilena inadmitia a possibilidade de uma participação de suas forças armadas numa conspiração antidemocrática na destruição de sua democracia. Mas a pressão em cima dos militares terminou fazendo com que eles saíssem e terminassem assassinando o presidente Allende no Palácio de la Moneda, assassinando um presidente eleito legitimamente pelo voto popular. Depois veio o Uruguai, um pouco antes do Chile, nós tivemos a implantação da ditadura civil-militar no Uruguai, depois na Argentina, e na Argentina com uma história de crueldade que chega aos nossos dias, com 30 mil desaparecidos, com 500 bebês tomados de presas políticas, enfim, com uma história dramática de crueldade, como no Brasil, depois de 1969, com o ato institucional número 5, que banalizou a tortura e a violência no nosso país. Esses fatos foram lembrados aqui no Brasil. Os 40 anos do golpe do Chile trouxe uma lembrança muito forte em vários meios de comunicação no país, e aqui nessa casa tive a oportunidade de fazer uma sessão solene com a presença do embaixador do Chile aqui no Brasil, com a presença de algumas testemunhas que viveram aquele momento no Chile. E a nossa visita, a nossa participação nesse encontro internacional antifascista, e na Venezuela, que vive um momento de convulsão política e social, com um governo que constrói com o mesmo comprometimento, constrói uma saída, uma via ao socialismo pelo voto. Uma das identidades entre o processo chileno e o processo venezuelano é que, nesses dois países, a democracia está presente. Eu nunca vi tantas eleições como na Venezuela. Referendo revogatório para confirmar ou não a continuidade do presidente Chávez,
eleições municipais, eleições estaduais, eleições presidenciais, 2 eleições, uma no ano passado, outra este ano, confirmando a vitória de Nicolás Maduro e também da Revolução Bolivariana. Então, um processo democrático incontestável. Se pode dizer e se pode criticar o processo venezuelano, mas não se pode negar que é um processo rigorosamente democrático, senhor presidente. Eu, às vezes, acompanho o noticiário sobre a Venezuela e, quando você chega lá, se surpreende com a outra realidade. É um país que todos os meios de comunicações são abertos, não há censura, não há restrição, a liderança de oposição ocupa os espaços amplos dos meios de comunicação que controlam. Enfim, é uma experiência democrática que precisa ser respeitada. No entanto, se observa uma pressão permanente dos Estados Unidos que não aceita a autodeterminação dos nossos povos, e nós agora mesmo no Brasil tivemos aqui um exemplo patético, não é? Assustador, de espionagem da ação da nossa presidenta da República, que inclusive suspendeu sua visita aos Estados Unidos, e com razão. Tem inteira razão a presidenta Dilma, né? É intolerável que essas agências americanas praticam nos países latino-americanos com infiltração, com espionagem, não só espionagem política, acompanhando de perto o dia a dia da presidência da República, mas espionagem econômica, empresarial. E isso nos preocupa, porque daqui a pouco nós temos aqui, mesmo que a Petrobras tenha esclarecido, mas se a CIA, as agências americanas de espionagem, penetram na vida particular, na vida política da presidência da República, se admite, sim, que haja também espionagem empresarial, inclusive na questão do leilão do pré-sal, que vai acontecer agora em outubro e que é preocupante porque quem tem informação leva vantagem na hora da disputa. Portanto, essa experiência que vivemos na Venezuela, eu não tenho a menor dúvida que nós estamos aqui na América do Sul acompanhando um processo essencialmente democrático e que nós, brasileiros, temos que dar uma atenção especial. Nós somos o maior país desse continente, desse pedaço do mundo, e que nós temos que dar atenção ao que acontece com os nossos vizinhos, inclusive para construir essa unidade que ela é desejada por todos nós, que essa unidade da grande pátria latino-americana que pregava Bolívar, não é? E o Brasil é um país que eu até me surpreendi com um grau de esquecimento do nosso país, e eu fico muito feliz e agradeço ao governo boliviano de nos ter convidado. Nós éramos os únicos brasileiros, e as análises feitas excluíam o golpe militar no Brasil, que foi por onde tudo começou. Tudo começou em 1964, a estratégia de implantar ditaduras servis à vontade dos Estados Unidos começa no Brasil, que era o país com maior expressão e continua sendo na América do Sul. E isso que foi uma das questões que eu coloquei, que a nossa vizinhança, nós temos hoje um processo democrático que se instalou e de fato chegou a alternativas, como no caso da Venezuela, do Equador, da Bolívia, do Uruguai. O presidente do Uruguai, o presidente eleito, o presidente da Frente Ampla, mostra que a democracia é fundamental. E para o Brasil, a democracia só fez bem a esse país. A democracia mostrou que é possível, inclusive, operar uma redução das desigualdades sociais. Isso é uma conquista da democracia. Nós devemos atribuir essa projeção do nosso país. Eu morei 9 anos no exterior, senhor presidente.
E só se falar do Brasil no Carnaval e na Copa do Mundo. O Brasil não estava na agenda global. O Brasil não estava na agenda econômica, na agenda social, na agenda política. A democracia colocou o Brasil na agenda global. E o que é mais fantástico, e eu encerro por aqui, dizendo que nas grandes manifestações de junho, quando o povo foi para as ruas, cansado, e dando sinais de que a nossa democracia está se esgotando, em nenhum momento se contestou o Estado de Direito. A sociedade brasileira se acostumou e valoriza a democracia e quer que ela avance, quer a democracia econômica, que é a ampliação da participação do cidadão na riqueza do país. Essas mudanças nós temos o compromisso de fazê-las. Finalmente, depois desses 3 dias de Venezuela, fui até Porto Alegre para participar de 2 eventos. Um evento pela manhã, com a apresentação da PEC 24, uma proposta de emenda constitucional que institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, e reunimos na Associação Nacional de PMs e BMs, de policiais militares e bombeiros militares do Brasil, presidido pelo seu líder, Leonel Lucas, e no momento destaquei a representação do Rio Grande do Sul, do senador Paulo Paim, da senadora Ana Amélia, do senador Pedro Simon, e fiz a apresentação pedindo o apoio deles para que nós possamos aprovar, porque a PEC 24, mais do que a criação de um orçamento público voltado para uma política pública de segurança, é também um esboço de política nacional de segurança, e que valoriza, sobretudo, o profissional de segurança. A minha expectativa é de que, com a aprovação desse fundo, nós possamos aprimorar nossas forças de segurança pública, melhorando o seu desempenho e, sobretudo, treinando e capacitando esses profissionais para que a gente dê um basta nessa questão da tortura. A tortura na delegacia de polícia, nas investigações, é sinônimo da incompetência, da incapacidade de investigarmos. E a nossa expectativa é de que a gente, finalmente, com uma política nacional de proteção do cidadão, porque o soldado PM nada mais é do que um cidadão fardado para proteger o cidadão. Esse é o conceito que embala o nosso desejo de política nacional de segurança pública. E fizemos a apresentação, estava lá o comandante-geral da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, estava o secretário de Segurança, estava o deputado Alceu, o deputado Beto Albuquerque e os deputados estaduais ali presentes. E hoje, ainda ontem, eu tive uma informação do presidente Leonel Lucas de que o presidente da Câmara Federal abraçou a PEC 24 e vai conversar com o Senado para que seja colocado em votação em regime de urgência. Era isso, senhor presidente, a nossa expectativa é de que a PEC 24 seja aprovado em regime de urgência e que se dê uma resposta a esse grave problema. Nossas cidades são bonitas, nosso povo é diverso, nosso povo é bom, mas não pode andar nas ruas porque as ruas são dominadas pelos marginais e nós precisamos dar um fim, acabar com isso e devolver a liberdade ao cidadão brasileiro de usufruir dos espaços urbanos com absoluta liberdade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senador Capiberibe, permita que eu lhe